Vamos lá, vamos para a nossa próxima conversa. A gente vai agora se aprofundar nesse debate sobre segurança pública, tá bom? Quero conversar sobre polícias com a Jaqueline Muniz, que é professora do bacharelado em segurança pública da Federal Fluminense. Jaqueline, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo. Boa tarde a todos. Espero ser útil no esclarecimento dos problemas estruturais da segurança pública, que já duram 40 anos, cujas questões estruturais são as mesmas. Eu começaria dizendo que nós estamos fazendo reestreia do pior, né? Uma rebominagem dos problemas que, na verdade, é a crônica da tragédia anunciada, a qual nós já sabemos quais são os problemas. Né? O que falta é capacidade e clareza de colocar a pergunta no lugar certo e apertar os parafusos certos. Do contrário, nós vamos ficar aqui todo mundo cortando o pulso, sofrendo tarja preta, mais uma vez, diante da próxima tragédia anunciada, como a das chacinas, né, do uso abusivo da força no Brasil, que é Sim. cotidiano, também não começou com Bolsonaro, né, ainda que ele se beneficie. Então é preciso deixar claro, né, que nós tivemos vários governos no Brasil, de Fernando Henrique para cá, e ninguém fez o dever de casa da repactuação federativa do poder de polícia no país, que não está só exercido pelas organizações de força, combatentes e comedidas, mas também por todo e qualquer servidor público em função de fiscalização, regulação e controle. Que fique isso claro, né? Que os mandatos de polícia no Brasil são um cheque em branco, uma procuração em aberto a ser preenchida conforme a conivência, conveniência e conivência político-partidária. Para ser mais claro ainda, e passar a palavra para você, eu diria que nós não fizemos o dever de casa básico de uma democracia para estabilizar o exercício do poder legal e legitimamente eleito, coisa que já sabemos há 300 anos de história, não começou agora. Né? Então, esse jogo de cenas em que todo mundo chora junto e a empatia termina aí, é porque tem alta rentabilidade eleitoral, matança da voto, discurso de fabricação do medo, né, dá voto, certo? Então é preciso que a gente encare o problema como político e a solução é política. Eu tenho insistido que o nosso problema é de governabilidade. Aqui, presidentes da República, comandantes em chefe das Forças Armadas e das polícias federais e governadores de Estado brincam de animadores de auditório, de representantes comerciais, de ventrílocos de organização de força e colocam burocracias armadas para sentar na mesa de Oi, negociação Jaqueline. Sim. e discutir como se fosse o quinto, sexto poder. Todo mundo tem o seu policial, gente boa, né? Ou musculoso de estimação. Não é assim que se faz, não se improvisa com coisas que cortam, ferem. Tá certo? Nós temos que parar de subir no caixote e fazer discursos com jargão, porque eles não têm evidência empírica e científica. Tá certo? Estamos cloroquinando a segurança pública no país, isso tem custado vidas das periferias. Né? A gente não tem como trazer de volta a vida das pessoas. Sim. Então, que fique claro que Eu há quero. saída, sim, há conhecimento, sim. O problema não é, porque a gente também pinta o problema como cabeludo demais para gerar essa paralisia decisória. E aí a gente usar aquele discurso que é o neoliberal transvestido de democrático, que é do aparelhamento do social para resolver questões que são de natureza restritiva, como são as questões da segurança pública. Eu estava insistindo, eu queria dizer isso como um desabafo, mas também como uma advertência. Né? Ano passado eu participei, em julho, de um seminário internacional, eu até coloquei no Twitter, sobre por que as esquerdas têm dificuldade de ter uma agenda afirmativa sobre segurança pública enquanto política pública. Nós temos que responder 3 questões sobre isso. Né? O que eu pude observar em vários países, tanto na Europa, na América Latina, que nós constatamos, a partir dos nossos estudos, e eram pesquisadores, gestores, como é o meu caso, que, né, com esta caneta desenhou muito do que se tem de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, constatamos que os partidos progressistas têm dificuldade de lidar com os dispositivos de controle, sejam eles temas como migração, fronteira, refúgio, defesa nacional, crime, insegurança, polícia e segurança pública, são temas que as pessoas contornam. Elas realmente não sabem, não produzem uma discussão substantiva sobre como se produz controle sobre quem nos controla. Tá certo? Que é central numa democracia. Então fica adulando onça, pondo onça no quintal, engordando onça, com cursecos vagabundos, pseudo-direitos humanos, como se aqui as polícias não tivessem tido curso de direitos humanos desde 1981, com a Cruz Vermelha. Entendeu? Não é disso que se trata. Você é uma jornalista. Se eu te avaliar pela quantidade de palavras que você fala e não a qualidade,
né, do seu programa, você vai ficar igual uma maluca falante como a Jaqueline. Tá certo? Então, há critérios a como medir. Aqui ninguém passa no Enem de polícia se ele tivesse, seja como policial, seja como cidadão. E esta Torre de Babel tem elevada rentabilidade política eleitoral. Tá certo? Que fique claro. E aí, para isso, Jaqueline, responder as questões sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, em Sergipe, em Goiás, que guarda um padrão. E temos que abandonar aquele mantra falso do falta preparo, falta inteligência e falta tecnologia. Que eu vou explicar por que, além de conservador, oculta os processos de responsabilização do policial de esquina, bucha de canhão, até o comando, a cadeia de comando e controle que chega na presidência da República, que fica fazendo apologia do crime, chega no governante, que acorda esvaziando a caneta de sua tinta, e não é à toa, terceirizando a tinta da caneta para produzir governo sob os meios de força. Então, aqui no Brasil, tem Maria que está levando sustinho. E por que disso? Né? Porque aqui você produz susto na população, maximiza a insegurança para produzir surtos de autoridade, de musculosidades e pouca transparência, para produzir soluço operacional na esquina, que, na verdade, é uma disputa corporativa por orçamento, poder e influência, né, dentro das estruturas do Estado. Tem ingerência de menos, tá, e controle de menos no país. É isso que a gente tem que entender. Eu queria pegar esse caso específico do Sergipe, queria trabalhar com esse caso da Polícia Rodoviária Federal assassinando o Genivaldo, né? Aquele motociclista que estava sem capacete. Nesse caso, qual a avaliação que você faz? Porque primeiro que a Polícia Rodoviária Federal, que ela tem uma aura, né, de que não é uma polícia violenta, mas daí primeiro teve a chacina num dia anterior e logo no dia seguinte a gente teve esse assassinato sendo cometido pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária é uma polícia muito próxima de Jair Bolsonaro, né? Ela que faz ela que faz aquela segurança das motocicletas de Bolsonaro, está sempre presente junto a Bolsonaro. Bolsonaro sempre traz a Polícia Rodoviária Federal nos seus discursos. Então, assim, qual é o problema, né? Como que a gente chegou nesse episódio do Genivaldo? O que aconteceu para que esse episódio pudesse acontecer e da forma como aconteceu? Todo mundo estava ali gravando, o que leva, inclusive, a gente ao questionamento dessas câmeras nas fardas dos policiais, né? Porque é uma questão de que as pessoas estavam gravando, mas eles confiam na impunidade, que nada disso vá pegar mal, ou que eles vão sofrer algum tipo de consequência. A partir disso, Jaqueline, a gente tem um problema de comando? Qual seria a melhor decisão imediata a se tomar? Seria punir o comandante da Polícia Rodoviária Federal como um exemplo, como algo palpável, ou só fazer o que está sendo feito, de tirar esses policiais de circulação e abrir procedimentos administrativos, é o correto a se fazer? Porque a gente fica querendo uma resposta imediata demais. Eu sei. Várias perguntas demais. Então, para entender esse caso, vamos começar do início. A primeira não vai ser fazendo uso, como é típico brasileiro, da nossa tradição liberal autoritária, de colocar o direito penal como solução, porque ele só pode funcionar do depois. Seja na ação da polícia, o direito penal tem baixa rentabilidade. Não, o que tem rentabilidade, o que possibilita delimitar e produzir controle da ação policial é o direito administrativo e constitucional. Quando a gente usa demais o direito penal, produzindo punitivismos por aí, certos ou errados, o que nós estamos fazendo é produzindo ingovernabilidade, mantendo o lusco-fusco, fabricando excessos de leis que uma nega a outra. Então percebam que o apetite punitivista, que também é um apetite de lei e ordem, se apresenta sempre depois do caldo entornado, porque as pessoas estão pensando reativamente, né? No depois que filmou, no depois que rolou, no depois que a chapa esquentou, no depois que matou. Não é mesmo? Agora, o processo decisório que leva a isso segue ocultado, como se nós não tivéssemos nada com isso. Então, vamos começar. Número um. No Brasil, todos os mandatos de polícia são um cheque em branco, uma procuração em aberto. Das Forças Armadas aplicada a policiamento, passando pelas polícias federais e rodoviária federal, chegando à Guarda Municipal de Esquina. Ninguém passa no teste da delimitação das competências exclusivas, partilhadas e redundantes. Por isso, cada um preenche como quer, conforme as conveniências político-partidárias. Tem sido assim, a Constituição de 88 é vergonhosa no que diz respeito à segurança pública, o artigo 144 e o 142 reproduzem lobbies de monopólios e quase monopólios das constituições anteriores, ou seja, aqui ninguém sabe quais são as competências partilhadas, exclusivas e redundantes, para você não ter claro e plena resposta e provimento de segurança pública à população. É a partir das competências
né, que você pode delimitar os modos do agir a partir dos meios logísticos dessa ação. Para começar, então aqui é um cheque em branco. Você assina um cheque em branco? Alguém aqui assina uma procuração em aberto? Então por que o poder coercitivo, que é o principal poder que uma sociedade delega ao Estado para agir em seu nome, né, sendo seus procuradores, os policiais, segue um cheque em branco? Alguém aqui discute a logística de polícia? Porque são os meios usados, seja no caso do da Vila Cruzeiro, seja no caso de Sergipe, seja em Goiás, naquela caçada, acho que foi Goiás ou Mato Grosso, naquela caçada cinematográfica, policiamento de like, policiamento youtuber, com baixo resultado em termos de controle do crime. Alguém discute isso? Discute a logística? Alguém discute que o poder de polícia no Brasil está definido no Código Tributário de 1966 e é um pode-tudo administrativo contra a cidadania e qualquer agente público tem esse poder desregulado, desregulamentado. Não há tática no Brasil, não há doutrina de uso potencial e concreto de força que delimite o modo de usar o gás-pimenta, o modo de usar a taser, a bala de borracha, o armamento e as demais gramáticas de meio. Percebe que é uma torre de Babel, cada um falando uma língua? Aqui nós sofremos não é de liberdade decisória para o agir, necessário a ações de emergência, de organizações de força como a polícia. Aqui nós sofremos de libertinagem. Nós não fizemos o dever de casa básica. Então, para começar, ninguém passa no teste da policialidade. Tá? Por isso os protocolos aqui são ocultos. Não podemos revelar o protocolo, senão o bandido vai ficar mais forte. Ora, quem conhece os abusos e mau usos do poder de polícia no Brasil, que é aparelhado politicamente, é o próprio criminoso, correto? Quem não desconhece é a cidadania proprietária desse poder que a gente entregou. Eu nunca vi assim. Que democracia isso funciona? Assim, que eu saiba, nas democracias a gente aprendeu uma lição básica. A primeira coisa é comando civil sobre as espadas, para que a espada não seja tomada de assalto por grupelhos corporativistas que usam o poder de polícia como poder do policial ou da polícia para seus fins políticos corporativistas. Ponto 1. Ponto 2. Mas, Jaqueline, mudar a teoria, pode mudar a prática? Não, deixa eu terminar, porque senão vai ficar uma pergunta respondendo a si mesma. Aí segue nesse vazio, correto? Todo mundo numa histeria diante do medo, em que as pessoas não alcançam que as soluções estão à mão. Tá certo? Então, se você me permitir, eu vou passo a passo aqui. Eu vou chegar à tomada de decisão ali. Nós temos que parar de imaginar filme de ação de polícia ou de tribunal americano e achar que é assim que funciona. É um DVC, basta fazer isso, basta fazer aquilo. Por isso, a maior parte do trabalho policial segue como o iceberg oculto. E é por isso mesmo que ele é passível de manipulação. O que eu estou te dizendo é, blindamos a polícia do uso político partidário? Não. Blindamos a polícia da apropriação privatista? Não. Blindamos a polícia da emancipação predatória, da autonomização predatória por grupelhos, né? Porque no Brasil as panelas permanecem, o que muda é a pá. Aqui é ingerência de baixo para cima. Você oferece serviço sujo para o governante eleito, que, como eu disse, né, é um ventríloco. É um ventríloco, animador de auditório. Ele se beneficia do trabalho sujo, mas ele próprio abre mão de governar porque ele não quer ser responsabilizado, porque na cadeia de comando e controle vai chegar até o governador, né, ao superintendente, ao diretor, a quem comprou o armamento, quem pagou o treinamento. Não é só o bucha de canhão que tomou uma decisão abusiva, deliberadamente excessiva no emprego de força, mas que tinha uma espécie de vista grossa, de aceitação e de tolerância por trás. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não sei se vocês sabem, que tem pelo menos 50 anos que na doutrina de uso da força, seja na doutrina internacional de uso da força, recomendada pela Associação Internacional de Chefes de Polícia, que, aliás, essa doutrina foi renovada a partir do caso do George Floyd. George Floyd, que morreu asfixiado pelo joelho de um policial. Isso já era proibido desde 2018, porque não há presteza do socorro, capacidade de cirurgia reparadora e pronta resposta de recuperação da vida. Tudo que tem a ver com respiração, a perspectiva de matar está dada, né, a perspectiva do abuso de força. Então, para ficar claro, número 1, primeira coisa que os policiais aprendem em qualquer lugar para ser polícia, e não ser como nós, aqui conversando sobre polícia a partir de um viajar na maionese, tá certo? Quando você está lidando com pessoas com limitação cognitiva, transtorno emocional, efeitos de remédios psicotrópicos ou drogas, tá certo? Sob sofrimento psíquico, ou como um bebê, ela não atende a comandamento nenhum, tá certo? Essa é a primeira coisa. Né? Então, ela não atende. Não adianta você justificar que jogou gás-pimenta, que depois jogou não sei o quê e o sujeito não obedeceu, porque até onde sabemos, o Genivaldo era uma pessoa com limitações.
Tá certo? Então, até alcoolizado, o sujeito não é capaz de acompanhar o comandamento da polícia. Então, você lidar com ocorrências desse tipo é o que delimita como é que você vai usar das práticas de comandamento e de mobilização defensiva. Ali eram 3 policiais, portanto, sob vantagem tática numérica. 3 policiais, eles só estão em desvantagem em 360 graus de eixo de controle acima de 9 pessoas. Ali era um sujeito, correto? Sim. Ponto. Então, era uma lambança operacional, uma libertinagem, as pessoas estavam se sentindo à vontade, não importa ser filmado ou não, porque as pessoas têm a garantia de que elas estão livres para agir. E por que estão livres? Não é porque tem um meme na presidência da República animando só, não. É porque não tem doutrina de uso da força escrita, pública e publicada, que valide cada procedimento tático de ação e cada ferramenta logística. Fins, meios e modos. Fins da missão, meios logísticos da atuação, armamento, que delimitam os modos táticos do agir, as alternativas táticas concretas de ação. Por isso, aqui no Brasil, a gente filma para lá, temos um policiamento Big Brother, todo mundo tem um celular, filma para lá, filma para cá. Isso não significa redução do abuso de autoridade ou do desacato da autoridade ou da apropriação privatista do poder de polícia. Então, fica claro que o que aconteceu em Sergipe, da mesma maneira que no Rio de Janeiro, ficou evidente que tem um padrão, não é uma questão de despreparo, é uma questão de currículo oculto. Tem autorizações implícitas, vai lá e faz, fulano, se vira aí nos 30, a síndrome da autoridade musculosa, peito de pombo da esquina, que é animada internamente, entendeu? E que não tem nada a ver com uma doutrina profissional do uso da força. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós assistimos uma total lambança operacional, onde a polícia demonstrou incapacidade de agir como corpo tático. Pergunto o que mesmo ela está fazendo lá. Ela tem mandato para isso? A competência dela é para isso ou é uma torre de Babel? O que faz a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos tempos, pautada numa portaria que não tem validade, né, dada pelo ministro Mendonça, tá certo? A fazer operação para disputar poder, prestígio, orçamento junto a outras polícias, porque o teatro operacional é a única dimensão visível aos olhos nus do cidadão e, sobretudo, porque nenhuma polícia no planeta é capaz de produzir controle monopolista sobre crime. O efeito da polícia sobre a dinâmica criminal é limitada no tempo e no espaço. Para começar, tá certo? Então, vejamos que é um padrão na ação como guarnição de 3 e como corpo tático. Isto não é um problema de despreparo individual, como a gente costuma dizer que não, porque isso é para dissolver responsabilização e produzir a culpa na bucha de canhão, ocultando o processo decisório, a cadeia de comando e controle que chega assim ao governador, chega assim ao presidente, chega ao ministro, não é mesmo? Que tem uma política, escrita ou não escrita, esta política existe ali na informalidade. Tá claro? Então não é um problema de preparo, não é um problema de tecnologia, não é um problema de inteligência, porque também se pode usar a inteligência para o mal, para sabotar, invadir, violar a integridade alheia. Então nós estamos falando de um oba-oba construído politicamente, porque é bom para a polícia no calcanhar do oponente, não é mesmo? Então é isso que nós estamos assistindo aqui e não é de agora, tem 37 anos. Tá? 37 anos em que as estruturas se repetem. E mais, aí quando você vê o problema reproduzir, aí você vai ver os discursos que são oferecidos à população, discursos esses que não ficam de pé, porque não produzem o controle da ação policial, portanto, da letalidade, da vitimização policial, correto? E da corrupção de polícia. Né? Então a pessoa propõe o viajar da maionese da desmilitarização, o viajar da maionese da unificação, para criar organizações com 140 mil pessoas, 70 mil pessoas, sem qualquer capacidade de governo sobre indivíduos que atuam de maneira individualizada e armada. Tá certo? Então, qual é a questão que essas propostas que não saem do papel produzem em termos de controle? Você tem que apertar 2 coisas, 2 parafusos na ação da polícia para derrubar agora, porque a sociedade não pode ficar esperando o governo bom do José para ser assaltado, estuprado, e aí a polícia agir, ai que legal, está entregando flores. A polícia toma a decisão em menos de 30 segundos. Correto? Para isso ela tem que ter um alto padrão de excelência. E isso é passível de treinamento. A pergunta que eu faço é: qual é o padrão de excelência no uso do armamento por modalidade defensiva de emprego e munição da Polícia Rodoviária Federal? Alguém conhece? Você conhece a da sua polícia? Não. A polícia de Nova York, eu sei, tem que ter 95% de taxa de acerto por modalidade de emprego de armamento e tipo de modalidade defensiva de imobilização do seu oponente, que não é matar. Tá certo? Porque não dá para improvisar. Você vai querer um médico que treme a mão quando faz a sua cirurgia? Não. Então, por que você quer um policial com dedo nervoso, né? Uma instituição fraca e policiais vulnerabilizados para servirem de mercadoria política, não é mesmo? É porque isso tem rendimento eleitoral, porque através desse tipo de serviço você tem coleta para caçadores de campanha. Então, todo mundo cala a boca. Aqui rola um cinismo
político, uma impostura intelectual com argumentos liberais autoritários que imaginam um dever ser de polícia que nunca foi o mundo real, nem aqui, nem na Inglaterra, nem na América Latina inteira, nem na Colômbia, nem em lugar nenhum. Correto? Então, nós temos que parar com esse mantra. Esse mantra tem custado vidas, não é de agora. E mais, aí quando você tenta trazer a discussão séria, o sujeito argumenta com uma transição democrática de 41 anos que tem no Brasil. Eu, como cientista político, fico envergonhada de ouvir alguém falar que tem uma transição democrática. Ou seja, né, a transição legitima o uso autoritário, o uso violento, tá certo? Então, veja bem, outra coisa importante sobre Sergipe é que qualquer um aqui que está me assistindo aprendeu com as suas mamães que não se deve brincar com gás. Por isso, a gente aprendeu como usar o banheiro, né? O aquecedor do banheiro, como não improvisar, como não brincar com bujão de gás, como não acender fogão, entendeu? De qualquer maneira, sim, como não entrar num carro com escapamento vazando, não é mesmo? Tá certo? Como não brincar com bombinha. Então, mesmo que eu não fosse policial, desprovido de qualquer consciência técnica e profissional do seu trabalho, porque aqui vocês esperam que eu, como uma cientista da área, não seja uma mágica que tire coelho da cartola para impressionar telespectador, mas que eu apresente fundamentações e não argumentações morais, tá certo? Então, da mesma maneira, um policial é uma profissão. A pergunta é, mesmo na ignorância ilustrada do que é a profissão policial e os conhecimentos táticos necessários para a tomada de decisão em tempo real, o bom senso sobre como se lida com gás, né, tá certo? Faria aquilo não acontecer, tá certo? Então, não precisava sequer uma doutrina. A outra pergunta importante, você sabia que não tem uma doutrina do uso da força no país que valide os procedimentos operacionais de polícia? Você sabia que o Brasil assinou o Protocolo de Havana de 1990, e não foi só esse, protocolo da ONU, que delimita as formas de emprego de força pelos agentes da lei e que jamais virou legislação doméstica? Será que todo mundo aqui é burro? Será que todo mundo não sabe fazer esse serviço? Não, isso precisa mudar a lei penal? Não, isso é procedimental administrativo, ao alcance do comandante da PM agora, ao alcance do delegado-geral, ao alcance do governador, ao alcance do ministro. Eu estou falando de administração, de governabilidade. Quando você não governa as espadas, ela te chantageia, acua o judiciário, tá certo? E silencia o parlamento, produzindo estatísticas, espetáculos para maximizar medo e produzir resultado eleitoral. Então, nós estamos diante da produção... E o que fazer? A Jaqueline Muniz, presidenta da República, hoje, o que faria? Diante desse episódio... O presidente da República tem muita coisa para fazer, inclusive desenhar uma política de segurança e implementá-la, que não seja agradar a trouxa, ficar dando snack para onça. Eu tiraria a onça do quintal, como foi feito, né? Porque o que se fez aqui foi engordar a onça. O que a esquerda, a direita, apostou na destruição da institucionalidade das polícias, para você não ter perspectiva de controle da ação policial, vulnerabilizar o policial, deixar o policial indigente, devendo favor, porque não é a maioria da polícia que é assim, mas ele tem que dever favor, ele tem que fazer vista grossa, é o que a gente chama da queima de arquivo. Vamos nós. Quando você mata a galinha dos ovos de ouro, matando o criminoso, você deve ter um bandidômetro na cabeça, então não precisa nem de polícia profissional. Agora, por que você mata a galinha dos ovos de ouro? Da investigação e da inteligência, tá certo? Não é porque que eu saiba, para o crime, a mão de obra que sai trocando tiro com a polícia é descartável, de baixa qualidade para eles, não ganha nem R$1.000 ali na drogaria criminosa, né, da drogaria da Boca de Fumo, e eles não podem recuar, porque se eles recuarem, eles levam bala dos gerentes e dos chefões, sabe? Porque tem que ocultar quem são os donos da economia política do crime, que estão dentro dos palácios, né, no Brasil, e nas coberturas, né, nos espaços nobres das grandes cidades brasileiras, não é mesmo? E foi o Estado que ensinou a não render, não vale a pena entregar arma, porque tu vai levar uma azeitona na testa de qualquer maneira. Então, se não interessa para o crime querem mais é que morra, é menos um para abrir a boca e delatar como funciona, interessa para a polícia e para a justiça. Então, o criminoso, né, é uma mão de obra rica para a polícia e para a justiça descobrir como funciona o crime e desbaratar o crime. Mas é isso que interessa? Não. Aqui interessa governar com o crime. A presidente da República, antes de querer fazer alguma coisa, tem que pactuar federativamente, tem que reinstitucionalizar as polícias, criar uma doutrina nacional do uso da força que permita produzir um Enem de polícia para controlar o desempenho policial. Isso é administrativo. É o primeiro gesto
de produção de controle, responsabilização e accountability. Ninguém aqui passando o teste da luz do sol dos porões decisórios. Ah, quanto custou isso? Nada. Procedimentalização pública dos protocolos de polícia, validação de uma doutrina nacional de uso potencial e concreto de força, revisão do poder de polícia, mecanismos de transparência na avaliação e aferição policial, com o Enem de polícia. Ou alguém aqui sabe? Nem da Polícia da Esquina, nem da Polícia Nacional. Isso aqui eu estou falando algumas coisas, mas tem uma lista de coisas que você tem que induzir. O governo federal, ele atua de maneira direta e indireta na segurança pública, financiando estados e municípios. Tem que ter uma política clara de controle da ação policial, avaliação profissional de desempenho à moda Enem para redução da letalidade, vitimização e corrupção político-policial, portanto, cortando na própria carne. Agora aqui não. Enquanto a direita, que é polícias fracas e sujeitos transtornados livres para ser aparelhado, né? A esquerda, o que ela fez? Ela estimulou, ela agradou demandas sindicais e profissionais individuais, mas não pensou na institucionalidade, o que faz com que você tenha emancipação predatória continuada, cujo nome no vulgar, na gíria, se chama milicialização, que também não tem nada de novo, não é original brasileiro, não é original do Rio de Janeiro, isso já aconteceu em Chicago, em Londres, Nova York, sempre que você tem essa emancipação predatória. Assim, se você não blinda a polícia do uso partidário, você não blinda a polícia, né, da apropriação do mercado, quer dizer, o policial usar para fins particulares e prestar serviços sujos, que vão de Marielles a coisas que o valem, a coleta para a campanha, tá certo? Que ninguém nega a favor a um sujeito armado, não é mesmo? Né? E o seu uso, o uso particularista da carteira de polícia. Eu quero saber se passaram no teste. Aqui não, a gente quer unificar, produzindo monopólio, na contramão da experiência democrática. Eu desafio, como professora de sistemas policiais comparados, né, e de polícias na América Latina inteira, que me mostrar como isso funciona. Qual é o exemplo? De onde saiu? Isso parece papo de tio do Zap. O sujeito viu o galo cantando lá atrás, saiu repetindo, porque alguém disse que era bom, mas não tem a menor densidade, menor demonstração histórica, menor evidência, efeitos em termos de cadeia de comando e controle. Tá certo? A Polícia Militar de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tá certo? E Rio de Janeiro, que são as maiores, não seguem a proporção da cadeia de comando, a proporção de coronel, major. Na verdade, você tem mais cacique que índio, obedecendo a lógicas, né, de subir a patente, deixar a patente cair em função do aparelhamento político dessas polícias. O modelo militar brasileiro é ruim, o modelo civil de polícia é ruim, porque ambos não geram transparência, controle da ação individual ali na esquina. É disso que estamos falando. Seja como grupo tático, seja na tomada de decisão individual. Então, os dois são ruins. Um sofre de verticalização absurda, que impede, reduz a capacidade de pronta resposta, e o outro de horizontalização absoluta, que também sabota a perspectiva de ação conjunta. Tá certo? Então, para começar, os dois modelos são uma porcaria. E mais, a gente discute aqui a capacidade coercitiva da polícia, porque é disso que se trata. Tá certo? Você tem que delimitar a autonomia que você quer dar, a transparência dessa autonomia com os mecanismos de responsabilização. Aqui ninguém presta conta, aqui tem um sequestro do poder de polícia. Então, o baba-ovo de setores da Polícia Federal diante do presidente não é de agora. Antes também foi do mesmo jeito. Tem sempre um bando de baba-ovos que se beneficiam ali, presidente, eu estou com você. Por quê? Porque, como eu falei, a lógica são das panelas, mudando apenas as pás para agradar político, produzir saldo operacional visível, operações midiáticas. Alguém sabe por que existem operações? Existem 51% dos países da ONU têm unidades especiais de operações policiais, porque é necessário você colocar um cirurgião, né, para poder você produzir baixa zero, reverter cenários de elevado risco, incerteza e perigo, tá certo? Né, fazer o relógio atrás. Só fechando. No entanto, aqui não. Aqui virou uma rotina. Aqui o cirurgião troca band-aid na esquina porque é para produzir polícia do espetáculo. Né? Então, a polícia, no policiamento de cone, da Polícia Rodoviária Federal, porque você passa pelos postos da Polícia Federal, você não vê polícia, você vê carro parado e o policiamento de cone. Ou seja, o cone, entendeu? Parece biruta de posto. Né? A Polícia Federal tem 12 mil... Eu só queria fechar isso. Tem 12 mil fulanos. Tem uma razão de um policial para quase 30 quilômetros quadrados. Isso não permite cobertura ostensiva nem pronta resposta. Por que vai brincar de síndrome do cabrito, de operação? Por que pediu essa autorização? Porque a maneira de você influenciar politicamente, produzir prestígio e poder político, disputar orçamento e recursos. Como aqui no Brasil, todo tipo de autoridade patética gosta de alisadores de maçaneta e seguradores de maleta para mostrar que a autoridade, o sujeito gosta de giroflex ligado, carro andando na frente, carro atrás, tem a ver com essa lógica autoritária tupiniquim. Então é para isso que serve, vamos ser claros. Então até agora, a agenda pública de segurança não veio. Na verdade, diante das tragédias repetidas, o que eu vi foi
governantes ou candidatos com gato que comeu a língua. O sujeito fala, é uma tragédia horrível, no meu governo não vai acontecer isso. Aí repete aquela frase mentirosa do mais preparo, mais inteligência e mais tecnologia. Quer dizer que o problema é da geladeira? Quer dizer que é a mão, é a arma que desenha a mão, que desenha o pensamento? Quer dizer que a inteligência é sempre um algoritmo do bem? Tá certo? Então isso é vergonhoso. Agora, se você quiser que eu te diga como funciona um programa de câmera de vídeo, que não é essa dimensão, tá certo? Olha como eu estou trabalhando, olha a minha cozinha no restaurante, eu posso te dizer, se você não fizer transformar isso num programa de controle e desempenho profissional de polícia, o efeito novidadeiro de agora será estabilizado amanhã. Você sabe por quê? Porque o que vai cair, inclusive as mortes, são as ocorrências que a polícia vai atrás. Porque a chance da polícia pegar um crime em andamento aqui, em qualquer lugar, é baixo. Então, o que cai é o uso abusivo e invasivo da ação de polícia. Porém, tá certo? A polícia também pode ficar reativa e cruzar os braços. Para que isso não aconteça, você tem que fazer 6 coisas para esse programa funcionar. Jaqueline, olha, eu vou pedir para a gente continuar discutindo, refletindo sobre esse assunto no outro dia, porque eu sei que você tem aula e eu também tenho que entregar mas você pode, horário. Eu posso apenas dizer quais são os 6 pontos? Primeiro, protocolos públicos e publicados atualizados. Não precisa entregar às 4 horas, mas fica o convite para você voltar. Vamos continuar refletindo essa estrutura, não só quando esses casos existem, mas permanentemente. Um beijo enorme, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa aula. Essa é a Jaqueline Muniz, professora da Federal Fluminense.